11ª ronda contra, contra a Escócia, que também era uma das equipas mais fracas, estava no lote das equipas mais fracas e menos preparadas para o campeonato. Quando defrontámos estava também em último. E bem, este encontro, se olharem aqui para isto, não se passou nada. Temos aqui quatro mãos, que eu selecionei quatro mãos deste encontro e, portanto perdemos 33 impes em duas mãos. A primeira mão eu abri num pau com apenas 10 pontos, mas sim 4-4. Os nossos leilões são. Neste leilão de Força em Partida são bastante controlados. Temos várias zonas para várias distribuições, portanto não há grande perigo de abrir assim muito light. Desde que pronto, tenho assim. Tenho duas vasas defensivas, tenho dois ases. Pronto, estou sob mínimas. Pronto, eu decidi abrir. Paulo marcou dois paus, que é um relé Força em Partida. Eu marquei dois ouros, que era uma de muitas coisas. Paulo marcou duas copas a perguntar. Eu marquei dois sem trunfo, que era 5-4-4, qualquer. Paulo perguntou e eu marquei três sem trunfo, que era 5-4-4, com chicana às espadas, 11-14. Portanto, neste momento, os adversários portanto, todos sabiam que eu tinha 0, 4, 4, 5, 11, 14. O Paulo marcou 4 ouros a definir o trunfo ouros. Eu marquei 4 copas, que era número par de ases, para ouros. Paulo marcou 4 sem trunfo, significava que tinha controle a copas e não tinha a damadores. E eu precipitei-me, aqui marquei 6 ouros. Portanto, eu devia ter marcado 5 ouros sem a damadores e 5 paus era, olha, eu tenho a damadores, mas por mim não jogamos slam. Era obviamente a minha voz, mas eu precipitei-me, ok, tenho a damadores, bimba, 6 ouros. E se eu tivesse marcado 5 paus, o Paulo teria marcado 5 ouros em princípio e tínhamos jogado o contrato correto de 5 ouros. Bem, mas pronto, eu precipitei, marquei 6 ouros e estava a jogar 6 ouros. Uh, bem, o contrato em si é fraco, não é? Mas pronto, tem algumas linhas ganhantes, nomeadamente ou a passagem a paus, ou os paus 3-3, mas se os paus tiverem 3-3, jogo, portanto, para o destrunfo, para o rei, para o as, e agora, as e rei de espadas, vale duas copas, ainda tenho que acertar a copa. Uh, jogar para o valete, paus 3-3 com a dama dentro é 17%, portanto é 50% de, de paus 3-3, que é 36%, portanto não é 17%, é 18%. Uh, também era uma linha, mas eu, eu joguei, eu fiz aqui um carteio um pouco alternativo, digamos assim. Tecnicamente, não tenho a certeza. Bem, eu acho que outro jogador qualquer carteio igual a mim. Bem, então o que é que eu pensei? Como eu tinha sempre que acertar a Copa, o que eu vi foi que se eu jogar já a Copa, uh, se eu jogar já a Copa, posso ter que precisar de menos coisas. Porquê? O que é que eu pensei disso? Bem, se eu jogar o 10 de copas e este tiver 3 copas de dama, ninguém não vai cobrir. Só vai cobrir se tiver o 9. Se tiver 3 de dama, não cobre. Porquê? Porque ele sabe que eu tenho 2 ases. Posso ter, por exemplo, as 10, 9 de copas e estou simplesmente a jogar o 10 de copas para apalpar o terreno. Assim vou destrunfar e depois vou correr o valete de copas do lado natural. Portanto, não havia uh, nenhum este com 3 copas de dama que cobrisse. Portanto, se ele falhar cobrir com 3 de dama, se ele tiver 3 de dama 9, pode cobrir, mas também não há problema porque depois eu tenho 8 e 7 e consigo apanhar o 9 a seguir. Agora, a dama de copas em este convém muito mais porquê? Porque se eu conseguir
este 10 de copas que não seja coberto e fizer o as, agora em as e rei de espadas já não vale duas copas e simplesmente uh, corto as duas espadas perdentes de sul na minha mão, no com o 8 e com o terno de ouros, e ia por o morto, ficando com. Portanto, eu, como eu achei que o adversário, portanto, se eu falhasse a copa, ia logo para o cabido, obviamente. Mas se ele tiver 3 de dama, eu acho que ele não vai cobrir. E se cobrir, só cobra com dama 9. Por isso, eu fiz o ouro da mão e parti com o tal 10 de copas. Mas as figuras estavam ao contrário. Curiosamente, no torneio inteiro, um, tanto 2, 3, 4, 5, 6. Ainda houve muitos a ganhar. Mas a jogar o Slam, jogaram para aí 25%. Mas eu lembro-me de ter visto, até tinha havido um jogador que tinha jogado igual a mim. Agora não me recordo qual. Talvez o inglês. Porque era um encontro do Vulgraf. Não, saí do Copas. Uh, Bem, não me recordo, mas também não tem interesse. Portanto, aqui com as figuras a copas trocadas, em vez de termos perdido 16, tínhamos ganho 16, portanto o Slam, mas do outro lado também jogar o Slam e, eu, pronto, eu também bem, eu acho que tipo, a minha linha tecnicamente pode não se calhar não é melhor se ele cobrir 100% das damas, mas o problema é que e mesmo assim eu depois também podia reverter para 10 de copas, se ele cobrir, é dama rei, agora posso reverter para os paus 3-3, rei de paus, para o pau as, para o cortado, destronfar tudo e as e rei de espadas, vale dar duas copas. Portanto, eu acho que a minha linha de facto é a melhor, mas como as cartas estavam, o fado ditou que fosse para o cabide. A mão 9 ganhamos 8 impes. Mas isto está aqui. Pois devia estar aqui porque do outro lado não defenderam. Mas isto não tem nada que saber. A marcação, só a única coisa aqui a realçar é no leilão uma copa de ouro, duas espadas. Passo, acho que o Paulo aqui devia ter marcado logo 4 espadas. Tem um 6-4 muito bom, pode ganhar 4 espadas, também pode perder. Sobre 4 copas vai ter que defender. Quer bloquear ao máximo o leilão dos adversários. Bem, isto aqui, uma voz diferente, 4 espadas é pobre. E depois, sobre 4 copas, passo, 4 espadas. Pá, depois explica tudo, os adversários. Isto, o Brito é 4 espadas. 4 espadas, acabava o leilão, ou se não acabasse, este ainda não tinha dado o fit. Podia ir em 5 copas, podia dobrar e este ter agora 6 cartas de copas e não perder o fit nono. Pá, era. Pronto, abafava muito mais o leilão e era um contrato que ele ia sempre jogar. Mas pronto, acabamos por ganhar 8 impos, não se passou nada. Isto aqui o carteiro também não tem nada que saber. Eram duas voltas de ouros, ele agora cortou, jogou dama de espadas. Destronfou, agora entrou lá, a única que lhe servia era. Não era nenhuma. Portanto, rei 9 à terceira também não serve. Não serve nada. Era a 0%, mas pronto. Servia ele, o adversário jogar mal. Na mão 6. Isto aqui, portanto, foi passo. Eu abri num pau que era o 15-17 balançado ou o natural com paus. Bem, eu fiz um upgrade por ter os 3 as, apesar de ter 4-3-3-3. Mas tinha. Como estavam todos passados, era uma. Tipo, se o pau tivesse 10 pontos, não me importava queria jogar 3 centrão, portanto, fiz o upgrade. O adversário marcou 2 paus que era ricos, o Paulo marcou 3 copas que era singleton a copas. O Oeste dobrou para sair a copas e eu marquei 3 centrão com as duas pegas a copas. E agora este, sem o primeiro 3 e quintas, saiu ao Duque de Espadas. Este carteio aqui só tem a ver com o acerto do naipe de paus. Bem, para ele ter 5 cartas de espadas, se ele tivesse 6 cartas de copas, teria saído a copas. Não ia sair as espadas, ainda por cima não tem rei dama valete, nem rei dama 10. Portanto, o Oeste está marcado com duas figuras, duas das 5, duas das 4 figuras, portanto, rei dama valete e 10. Portanto, ele para estar a sair esta carta,
não pode ter 6 cartas de copas seguramente. Portanto, aqui o que interessa é só os dois. O que interessa é só como jogar os naipes menores. Portanto, para não falhar o pau, se este tiver dois paus de dama, a técnica correta, portanto, como eu sei que as espadas estão 5-2, é ceder a primeira espada, entrar na segunda e agora passar o ouro. Porquê? Se perdesse para o ouro e viesse a copa, tirava o as de copas e extraía mais um ouro para ter a confirmação da distribuição de este. Se este baldasse, jogava para os paus 2-2. Se este assistisse, jogava para os paus 3-1. Bem, agora como fiz o ouro, não mudei de agulha para os paus, por acaso estavam 4-0, ia ter logo a notícia. E pronto, depois foi uma formalidade, passei outra vez o ouro, as de pau e pau, entrei na copa e 10 vezes. E a mão 15 foi a outra mão onde perdemos 17. Pá, nós fizemos um leilão muito ambicioso, mas, mas aceitável. Uh, pronto, isto aqui, o problema é do leilão aparecer todo junto, mas portanto eu vou explicando o que é que as vozes significam. Bem, duas espadas era paus ou ouros. Paulo marcou dois centro porque era obrigatório. Eu marquei três copas, que era singleton a copas e paus. Paus com singleton a copas. O Paulo marcou três centro para dizer que tinha valores a copas. E eu marquei 5 copas, que era número ímpar de ases, chicana a copas e tentativa de grande. O Paulo marcou 5 espadas a perguntar pela dama de paus. Eu disse que tinha a dama de paus, que tinha mais qualquer coisa de extra, mas não tinha reis. Ou seja, portanto, 5 copas, 5 espadas. Se eu tivesse sem a dama de paus, 6 paus. Com a dama de paus e um rei qualquer, 6 ouros, 6 copas ou 6 espadas. Sem, com um extrazito, 5 sem trunfo. E agora o Paulo, a caminho, portanto, ele deve, como tinha figuras a copas, marcou 6 ouros a dizer: olha, se tiveres a dama de ouro, jogamos 7. E eu marquei 6 sem trunfo, porque não tinha nada a ouro. Portanto, tipo, ele correu o risco de jogarmos 6 sem trunfo, porque, pronto, enfrentado a amadores ele ganhava 7. Bem, a mão dele é isso, é bastante razoável o approach dele. Se bem que eu acho que com a mão dele, eu acho que era melhor ter marcado 7 paus. Porque primeiro eu posso ter 7. Bem, ele sabe que eu tenho 7. Ele sabe que eu tenho 7 cartas de paus. Porque é o tal extra, sem os reis. Depois ele tiver 7 paus e 4 espadas, 7 paus era muito melhor. E depois, sabe que 6 sem trunfo, dependendo da saída, ele sabe que eles não vão sair a copa. Porque sabe que ele tem forchete e eu não tenho cartas para jogar. E sabe que 7 paus depende do mesmo de 7 ouros, de 6 sem trunfo. Portanto, a saída não depende do mesmo, mas 7 paus, tipo, do ponto de vista dele, é um contrato que rondará tipo 50% se eu tiver 3 cartas de ouros, 75% ou 80% se eu tiver double ton a ouros, porque joga. Tanto. Ah, mas ele não tem entradas cá em baixo, só com os paus 2-2. Ou então, a passagem pois, tem sempre a passagem a ouros para explorar. 7, 8, 9, 10, 11. Bem, mas pronto, foi. Pá, o leilão também não foi. Do outro lado também jogaram 6 sem trunfo. Só que, bem, a saída do Oeste é. Bem, eu nem sei se. Eu nem sei se é de considerar muito boa ou muito má. No leilão, se fosse a 2, era a pior saída do mundo. Como ele sabia que nós estávamos a tentar 7, a única esperança dele era o Rei de Espadas no parceiro. Mas ele nem ponderou um segundo, ele saiu à Dama de Espadas rapidamente, que é uma saída que pode oferecer logo o contrato. Uh, Pronto, a Sofia não saiu à Dama de Espadas, que eu simpatizo e percebo perfeitamente, não é? E foram mais 17 times para o adversário. Se tivéssemos jogado 7 paus, teríamos levado o mesmo cabide, mas 6 paus. 6 paus. Pois, 6 paus há uma linha que ganha, mas é uma linha que é um pouco. É, não é muito boa, até é pouco ortodoxa, que é utilizar o as de copas para baldar um ouro, jogar as dores rei de ouro, ouro cortado com o as,
destrunfar a acabar no valete de paus de cá, portanto ganha com os paus 2-2, com os ouros 3-2. Portanto, a passagem é muito superior, de facto. Portanto, com saída às espadas, mesmo assim, a probabilidade. Com saída às espadas, o 6 sem trunfo é igual a 6 paus, portanto. E, tanto, mesmo assim, o Marcelo ainda teve o mérito de tentar jogar 7 se eu tivesse a de amadores. Portanto, eu aqui não se pode criticar ninguém. Foi, foi as cartas que ditaram. Uh, e pronto, o resultado foi: perdemos 21-36 e perdemos pontos basicamente em duas mãos.